Saudamos os irmãos com a santa paz do Senhor. Peço aos irmãos que aí da sua casa cante com a gente, adore ao único e verdadeiro Salvador. Amém? Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós vamos tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu gostaria de ler um texto que dará base para essa reflexão. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 13 ao 17. O texto diz assim: Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi o fez. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a Senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família, porque ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O texto está falando de Nabal, que era o esposo de Abigail. E antes de nós meditarmos nele, eu queria fazer uma oração com você. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra fale de forma gloriosa e poderosa em nossos corações. Dependemos de ti, confiamos unicamente no Senhor, porque do Senhor vem a nossa salvação. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. É bem provável que vocês já tenham ouvido falar ou já viram algumas ações que trazem consequências prejudiciais para a família, como por exemplo, mau comportamento, ingratidão, falta de comunicação, malignidade, entre tantos outros. Hoje falaremos de mais uma terrível consequência que pode atingir a nossa família, se nós não tomarmos alguns cuidados. Vamos falar da maldição, mas já quero deixar bem claro no início dessa palavra, que não tem nada a ver com a já bem conhecida e disseminada entre muitas igrejas, a maldição hereditária, ou algo do tipo. Não é disso que vamos falar. A ideia que queremos extrair aqui do texto é de consequências más, é de dizer mal, de ter uma atitude ruim, é a ideia de deixar de fazer o bem. A casa de Nabal estava correndo sérios riscos devido à sua incontinência, devido ao seu maltrato, ao seu mau comportamento, às suas más relações, a maldade que estava instalada no seu coração. Por isso, aquela noite relatada no texto poderia ser uma noite de tragédia na casa dele. Seria uma noite fatal. O final do versículo 17 sugere que os servos de Nabal tentaram convencê-lo a ajudar os servos de Davi que vieram pedir ajuda. Eles relataram como haviam sido bem tratados por eles, mas Nabal era duro demais. Nabal não dava ouvidos a ninguém, muito menos aos seus servos. Como Nabal, nós temos uma série de exemplos na Bíblia. Um deles, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eram dois rapazes maus, cometiam coisas ruins diante do Senhor no templo, se prostituíam, faziam coisas horríveis, eram mal falados na sua terra. Por outro lado, seu pai não os repreendeu como deveria. Esses dois foram mortos numa batalha por causa dos seus pecados. E quando seu pai, Eli, o sacerdote,
recebeu a notícia, ele estava sentado em uma cadeira de balanço, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e veio a morrer também, por causa de maus comportamentos, de más atitudes. Outro exemplo, Jezabel, mulher do rei Acabe, muito conhecida, era uma mulher idólatra, ela adorava a Baal, fazendo o rei seguir assim o seu mau caminho também. Matou os profetas de Deus. Ela intentou contra a vida do profeta Elias, mas ao final também a sua morte foi trágica. A história vai dizer que ela foi jogada do alto de uma janela e em seguida ela foi atropelada, e os cães vieram para comer toda a sua carne, de modo que quando os seus servos chegaram e foram pegá-la para enterrar, conforme a orientação de Jeú, só tinha o seu crânio, os seus pés e as suas mãos. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 35. Depois, seus filhos e seus familiares também foram todos executados. Tantos outros exemplos que nós fôssemos citar um a um aqui, passaríamos um longo tempo. Provérbios capítulo 3, versículo 33 diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa a família do justo. Aleluia. O tema dessa palavra é: a casa do justo é abençoada. A tua casa é abençoada. O teu lar é abençoado, porque tem a bênção de Deus. Já dizia o salmista: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem os seus descendentes mendigando pão. Aleluia. Para continuarmos seguindo o raciocínio, ouçam, por favor, um bom exemplo de alguém que passou por uma grande perda e aflição, mas ainda assim se portou adequadamente. Ainda em 1 Samuel, agora no capítulo 30, do verso 1 em diante, versículo 1 em diante, diz assim o texto: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram consigo prisioneiros de todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jeriel, que é Abigail de Carmelo. Aionã de Jeriel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Aleluia. Desde o dia que Davi enfrentou o Golias, o gigante Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel, do versículo 48 em diante, o texto diz que Davi o matou com uma pedra, com uma funda, e depois com a espada do próprio gigante, ele arrancou a sua cabeça. Desde esse dia, Saul se indignou muito contra Davi, pois as mulheres da cidade faziam uma música e cantavam umas nas outras. Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Essas palavras cantadas pelas mulheres causaram uma inveja mortal em Saul. Ele ficou furioso, como nos mostra o capítulo 18, do versículo 8 até o 12 de 1 Samuel. Essa indignação de Saul fez com que Davi começasse a ser um fugitivo, e ele foi de cidade a cidade. Ele chegou em Gate, cidade dos fariseus, dos filisteus melhor, que eram inimigos de Israel. Davi chega ali em Gate e pede refúgio ao rei Ax, que lhe concedeu refúgio, dando a ele por posse a cidade de Ziclag. Porém, essa cidade era dos Jerusitas, dos Girsitas e dos Amalequitas, que foram
para tomá-la de novo. Um dia então, quando Davi voltava de suas pelejas com os seus homens, com os seus guerreiros, os amalequitas haviam destruído toda a cidade, haviam levado as suas mulheres, haviam levado seus filhos e todos os bens de Davi e dos seus homens. Foi uma investida pesada do inimigo. Aí alguém pode perguntar, mas como pode isso? Davi não era justo? A casa do justo não deveria ser abençoada? Preste atenção, o próprio Davi poderia fazer esse mesmo questionamento. O próprio Davi poderia ter esse sentimento no seu coração e simplesmente murmurar diante daquela tragédia que ele estava assistindo. Mas não, ele teve uma postura exemplar. Daí nós vemos claramente a diferença entre Nabal, aquele que atraía medo e riscos de morte, e Davi, que mesmo com ameaças e roubo do inimigo na sua casa, na sua família, ele tem atitude que devem ser seguidas por todos nós. Aprenderemos com Davi como o justo se porta na adversidade. Pois não podemos nos esquecer que estamos num verdadeiro campo de batalha, e é contra a casa do justo que o inimigo investe todos os dias pesadamente. Ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer matar tudo aquilo que nós temos. Em primeiro lugar, Davi e seus homens choraram diante do Senhor. Olha o que está escrito no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Eles choraram tanto que as lágrimas secaram, eles não tinham mais força para plantear, para chorar. A primeira coisa a fazer, quando o inimigo estiver atacando a sua família, chore por eles. Planteie por aqueles que você ama, mas faça isso com todas as suas forças. Pelo amor de Deus, não fique só olhando, só observando o que está acontecendo no mundo, como se fosse tudo muito normal, como se as coisas estivessem normais. Pois muitos filhos estão passando por um distanciamento das coisas de Deus. Muitos dos nossos filhos não têm mais desejos das coisas espirituais, não querem mais congregar, estão sendo envolvidos por esse mundo, um envolvimento fora do normal com a tecnologia atual, como se o mundo fosse totalmente virtual, fora da realidade, conectados com o virtual e desconectados do mundo real. Se você já ouviu falar em twins ou em índigo, cristal, são tendências de um mundo que querem inverter os papéis e com isso levar à falência os valores da família. A ideia é que as crianças passem a ter poderes que elas não têm, decidir, por exemplo, por coisas que elas não deveriam decidir, orçamento familiar, o que se compra, o que se vende, o que se possui, aonde se vai. Essas coisas, essas decisões competem aos pais. Em alguns momentos a gente pode até dar essa oportunidade para os nossos filhos. Onde você quer ir hoje? O que você quer comer hoje? Mas não são eles que tomam a decisão, que devem tomar as decisões. Mas é que o mundo está tentando imprimir hoje que as crianças, que aqueles que não devem ter a sua autoridade tenham, ou seja, uma inversão de papéis, uma inversão de valores. Isso tem deixado muitas famílias perplexas, angustiadas e totalmente desestabilizadas em seus princípios e conceitos. O que fazer diante de tudo isso? Vamos deixar o controle das coisas nas mãos deles? Vamos deixar que crianças e adolescentes decidem o que devemos ou não fazer? Vamos deixar nas mãos deles as responsabilidades que são nossas e que não podemos de forma alguma transferidas para ninguém, porque seremos cobrados. É preciso tomarmos a nossa postura de líderes espirituais dentro da nossa casa, para que vivamos as bênçãos de Deus na nossa família. Estão tentando destruir as famílias, estão tentando desestabilizar as famílias, estão tentando inverter todos os papéis possíveis. Davi se esforçou no Senhor seu Deus em favor da sua família. Olha o que diz o versículo 6 de 1 Samuel 30.
E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Meu amado, preste muita atenção. Por você ser um servo de Deus, você tem a responsabilidade de exercer a proteção espiritual em sua casa. Mas isso não lhe dá o direito, não me dá o direito de nos portarmos soberbamente, como se fôssemos os mais santos e os melhores entre os nossos familiares. Mas nós devemos nos lembrar que essa responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos será cobrada de cada um de nós um dia. Porém, não se desespere, porque a sua e a minha família está nas mãos do Senhor. A sua e a minha força para nos portarmos diligentemente vem do Senhor. A ideia que o texto traz aqui é: esforce-se nele, confie nele. Olha o que diz o Salmo 46, ou parte dele: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Diz o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Aleluia. Ele está cuidando da nossa vida, Ele está protegendo a nossa casa. Por favor, entenda isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira venha a mentir, e os campos não produzam mais mantimento, e as ovelhas da malhada sejam todas arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Davi consultou o Senhor antes de partir para a batalha. Ainda em 1 Samuel, agora no versículo 7 do capítulo 30, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, agora, um éfode. O que era isso, o éfode? Era uma túnica sacerdotal, usada quando o sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus. Davi estava disposto a buscar ao Senhor e a fazer conforme a orientação que o Senhor lhe desse. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olhem agora, por favor, escutem o que diz o versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Aleluia. Olhem a bênção que está voltando para a casa de Davi. Olha a promessa que Deus está fazendo, a resposta que Deus está dando à sua oração diante de uma aflição terrível que ele estava enfrentando e ameaça de morte. Porque agora os homens do seu exército queriam enforcá-lo, queriam matá-lo, porque estavam angustiados e colocavam a culpa em Davi pela destruição da cidade e pelo cativeiro de suas mulheres, de seus filhos, dos seus idosos, dos seus anciãos. Prestem muita atenção, principalmente quando se trata da salvação da sua família. Esteja sempre em contato com o Senhor. É dele que vem a resposta e a direção para tudo. Seja qual for o problema, seja qual for a afronta, seja qual for a aflição,
Deus trará resposta para nós, Deus trará resposta para a nossa família. Esteja sempre em contato com a direção e o auxílio do Senhor, peça a direção a Ele, pergunte qual a melhor estratégia, pergunte qual o caminho a ser seguido. Deus está interessado, ou melhor, Deus é o maior interessado em abençoar as nossas famílias. Deus é o maior interessado em ver a nossa casa abençoada. Os outros verão que a bênção de Deus está na nossa casa com aquilo que Ele está fazendo por nós, com aquilo que Ele está derramando para a nossa vida. Esteja disposto e consulte sempre ao Senhor, seja qual for a situação que a sua família esteja ou venha a enfrentar. Deus pode reverter esse quadro. Se coloque nas mãos dele, coloque a sua família nas mãos dele. Não desista de lutar, não se entregue na batalha. O Senhor luta por você, aleluia. Quarto e último lugar, Davi foi perseverante, valente e generoso diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 17 em diante, preste atenção. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tornou a trazer Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, que ficaram cuidando ali da bagagem, chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Disse: estabelece a lei da divisão da presa. Versículo 22. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá, só isso. Porém, disse Davi, versículo 23, não farás assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha em nossas mãos. Versículo 24. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Quando você se mostra perseverante, como Davi se mostrou perseverante, Deus te faz valente, como fez valente a Davi. Quando Deus te faz valente, Ele deseja que você seja generoso com aqueles que estão ao seu lado, com aqueles que lutaram ao teu favor e com aqueles que ficaram cuidando da bagagem porque já estavam cansados, mas ficaram também na intercessão. Somos um corpo, então cada membro desse corpo deve ser valorizado, deve ser cuidado, deve ser tratado com glória, com honra, com louvor, como foram aqueles homens que estavam na linha de frente de batalha e aqueles que ficaram na retaguarda. Nós temos neste dia uma oportunidade de decidirmos o que levaremos para nossa casa, o que colocaremos dentro da nossa casa, a bênção ou a maldição. Qual escolha faremos? Qual destino daremos à nossa família? Colocaremos ela diante de Deus ou seguiremos o desejo do nosso coração sem consultar ao Senhor? Se nós consultarmos a Deus, se nós colocarmos a nossa casa diante de Deus, tudo se encaixará no tempo oportuno. Não será essa crise que vai destruir você, não será essa aflição, não será esse tempo difícil que vai destruir você. Você já está guardado pelo Senhor, a tua casa pertence a Ele, aleluia. Versículo 26 do capítulo 30 de 1 Samuel.
E chegando Davi a Ziclag, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. O Senhor lhe deu vitória contra os seus inimigos. Deus te dará forças em sua família, e sua família será mais do que vencedora nesse ano difícil de 2020, que muitos querem riscar no calendário. Deus será uma fortaleza para a tua família. No ano que vem, 2021, no outro ano, 2022, 2023, até a volta do Senhor para a glória de Deus, Ele estará cuidando da sua casa. Aleluia. Eu concluo dizendo: a casa do justo é abençoada. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana, tenha um dia, tenha um mês e um ano abençoado, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, acabamos de chegar ao final de mais um culto, para a honra e glória deste nosso Deus. Como mencionado na palavra pelo pastor Magno, a casa do justo será abençoada. E o interessante disso tudo é que Davi, ele nos dá uma grande lição. Ele sempre consultou o Senhor diante de qualquer situação da qual ele estava vivendo. Ele consultou ao Senhor até mesmo para perseguir os teus inimigos. Quantos de nós muitas vezes esquecemos de consultar ao Senhor e saímos tomando decisões pelos nossos próprios instintos, aonde nós muitas vezes caímos, tropeçamos e erramos nas nossas próprias escolhas. Como diz a palavra, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus, Ele quer que nós sejamos mais justos perante Ele, assim como o Senhor tem sido justo com cada um de nós. Que possamos consultar ao Senhor diante dos dias maus dos quais nós estamos enfrentando, para que possamos saber lidar com a situação. Porque se você, por mais que nós não mereçamos, por mais que você não mereça, por mais que eu não mereça, por mais com que cada um de nós que estamos aqui não venhamos merecer, mas que possamos sempre procurar Deus, até mesmo nas nossas falhas, até mesmo nas nossas dificuldades, porque é Deus que vai nos abençoar, é Deus que vai nos dar a vitória, é Deus que vai transformar a maldição em bênção sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então que possamos confiar neste Deus, que possamos acreditar no Deus ao qual muitas vezes nós clamamos, até mesmo em momentos difíceis e momentos de dificuldade. Davi, ele sempre recorreu ao Senhor. Então eu peço a você que recorra ao Senhor, não importe a situação, o momento. Dobre os teus joelhos, como diz um cântico: quem chora para Deus tem resposta. Então que você possa chorar diante deste Deus, porque nós estamos diante de um Deus justo, e é Ele que faz a justiça. Oremos a este Deus. Bendito eterno Deus, grande e majestoso Pai, é verdade que nós estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor Deus, que não sabemos nem como lidar com as situações das quais nós estamos enfrentando e da qual que tão de perto também nos rodeia, Deus de poder, e rodeia os nossos amigos, rodeia os nossos familiares. Vemos muitas pessoas ficando dispersas, a Deus de poder, até mesmo se esquecendo do Deus poderoso, aquele ao qual tem chamado um povo. Pois Deus amado, eu sei que os teus olhos estão sobre os justos, e o seu rosto é contra aqueles que fazem os males. Mas nós também podemos pensar de várias formas: quem enviou este mal que nós estamos enfrentando? Eu sei de uma coisa, que o Senhor está no controle de toda a situação. É por isso que escolhemos estar diante do Senhor, é por isso que escolhemos estar perante Ti.
É por isso que choramos perante o Senhor. É por isso que colocamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades. É por isso que nós estamos ociosos, ó Deus, de poder. Talvez porque temos nos esquecido de Ti. Mas em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a recorrermos a este Deus vivo, a este Deus todo-poderoso, ao qual está diante de nós, querendo ouvir o nosso clamor, querendo ouvir que nós, muitas vezes, nos arrependemos até mesmo das nossas falhas. Pois Deus, fortaleça um povo que tem clamado ao Senhor, alimente um povo que tem clamado a Ti, ó Deus tremendo. Que este mal o Senhor possa transformar em bênção. E eu creio, Senhor, ó Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Deus chamou um povo santo porque Ele é santo. E se você crê que Deus vai fazer com que você passe por essa situação, por este momento, e Deus vai transformar estes momentos difíceis em bênção na vida daqueles que acreditam e confiam nele. Se você tem chamado o reino de Deus para dentro da sua casa, hoje é o dia que Deus vai virar este cativeiro e vai mudar a nossa história, a história deste Brasil do qual nós estamos inseridos, através da sua vida. Se assim você crer, louve ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Então que nós possamos louvar este Deus, assim como os pássaros, assim como os animais, porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 5, a partir do versículo 44 a 45, diz que o sol, ele vem sobre os justos e sobre os injustos, assim também como a chuva. Nós fazemos parte desta nação. Eu creio que a sua casa será abençoada, em nome de Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés,
seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Deus é bom. Que nós possamos constantemente confessar o nome deste Deus. Cantamos que todo ser confessará o nome deste Deus, todo joelho se dobrará. Será que realmente nós temos nos prostrado? Será que realmente temos professado o nome deste Deus com a nossa vida? Porque é muito fácil falar deste Deus, como muitas vezes temos falado, mas o difícil, eu quero declarar a você, eu quero confessar a você, é viver aquilo que pregamos, aquilo que cantamos. E como foi pregado hoje, que o justo será abençoado, o justo jamais mendigará o pão. É tempo de nós nos fazermos justos, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. E digo-vos isto, dizia Paulo, que o que semeia pouco, pouco ceifará, que o que semeia em abundância ceifará. Ele continua: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E eu creio que o justo, ele gosta de dar as coisas para ajudar os necessitados, para ajudar o faminto. Nós temos, já desde que começou essa pandemia, temos feito estes momentos, de colaboração, de oferta. Nós queremos fazer valer de verdade isso que nós estamos pregando, porque se nós formos fiéis a este Deus, se nós procurarmos sermos justos, jamais vai faltar o pão na tua casa. Então que nós possamos abençoar as pessoas com esta nossa colaboração ou oferta, se você quiser chamar assim, para que o nome de Deus seja glorificado, não na tua vida, mas na vida das pessoas que vão ser ajudadas. Você crê nisso? Eu creio, porque Deus, Ele é poderoso, muito poderoso, para abrir as janelas dos céus e derramar ricas bênçãos sobre a vida de todos os justos. E é por isso que nós vamos continuar louvando este Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, através das colaborações, através da ajuda, às pessoas necessitadas. Então, que nós possamos, e mesmo sendo pó, e mesmo sendo nada, nós possamos ajudar aquele que precisa de ajuda, assim como Deus tem nos ajudado. As tuas mãos, todos os momentos, estão estendidas para nós. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará
joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Tudo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Obrigado, Senhor, a Deus, por este culto ao qual o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, a Deus, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, por abençoar um povo que clama ao Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de glorificar, bendizer o nome santo do Senhor. Obrigado por todos os colaboradores que têm sustentado esta obra da qual nós fazemos parte, ó Deus de poder. Obrigado, soberano Pai, por cada pessoa envolvida neste culto. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas das quais tem chegado este evangelho. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, soberano Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, maravilhoso Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de nos escolhermos para proclamarmos o teu santo nome, assim como muitas pessoas, ó Deus de poder. Nós não somos nada, e mesmo assim o Senhor tem nos dado o privilégio de nos apresentarmos perante Ti, ó Deus de poder. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós demos início a este culto. Vamos dar por encerrado, nos despedindo com a bênção do Senhor, que nos diz assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o infinito amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.